A você que acompanha a TVI em suas multiplataformas, pelo YouTube, pelo app, pela TV Cabo, chegamos a mais um encontro do Via Literário, Encontros em Prosa e Verso. Espaço de diálogo em que a literatura está no centro da conversa. É um momento em que nós abrimos e celebramos a palavra através de uma entrevista semanal, um grande autor, uma grande autora do leque de autores da Via Literário, mas que durante todo o programa você vai percebendo a tessitura através da leveza da arte, seja no teatro, seja na poesia, seja na crônica ou naquele momento musical que encerra com leveza o nosso programa. E na edição de hoje, você vai acompanhar o Momento do Poeta com o jovem Gabriel Xavier, o Vozes Literárias com a professora Josane Moraes, a crônica da semana, sempre com ela, nossa cronista poeta Leila Oliveira, o Vitrine da Via. Então esse é o Via Literário, Encontros em Prosa e Verso, para você. Revelação de Viviane Mosé. Eu queria dizer uma coisa que eu não posso sair dizendo por aí. É um segredo que eu guardo, é uma revelação que eu não posso sair dizendo por aí. É que eu tenho medo de que as pessoas se desequilibrem delas mesmas, que elas caiam quando eu disser. É que eu descobri que a palavra não sabe o que diz. A palavra delira. A palavra diz qualquer coisa. A verdade é que a palavra, ela mesma, em si própria, não diz nada. Quem diz é o acordo estabelecido entre quem fala e quem ouve. Quando existe acordo, existe comunicação. Mas quando esse acordo se quebra, ninguém diz mais nada, mesmo usando as mesmas palavras. Chegamos agora ao Vozes Literárias, espaço em que recebemos autoras e autores do catálogo da Via Literária para falar sobre sua vida, sua obra, para falar sobre os projetos que já desenvolveram e os projetos que estão por vir. E hoje eu estou muito contente em estar recebendo aqui uma pessoa que, além de ser de um trato muito afável, acolhedor, tem um vasto currículo e projetos de extensão, projetos que envolvem o diálogo com a comunidade e que testemunham que a universidade pode alcançar para além dos seus muros, né, muitas mentes, muitas sensibilidades. Ela é graduada em Pedagogia com orientação educacional pela Universidade Estadual de Santa Cruz. Ela é doutora em Educação pela Universidade Federal da Bahia e na UESC é professora titular, lotada no Departamento de Filosofia e Ciências Humanas e compõe a área de conhecimento em Psicologia. Estava me confidenciando em off aqui que em breve teremos o primeiro ingresso para a turma de Psicologia na Universidade Estadual de Santa Cruz. Ela também já foi diretora do DFCH e coordenadora do curso de especialização em Psicologia Social. Ou seja, um vasto currículo que, somado a todo esse cabedal aqui posto, são vários os títulos publicados pela Via Literário, os quais iremos comentar aqui. Eu estou falando da professora Josane Francisca Moraes Bezerra. Professora, muito obrigado por aceitar o nosso convite e por estar aqui para conversar com a gente sobre sua vida, sobre sua obra. Eu disse muita coisa aqui sobre o seu currículo. Eu queria saber quem é a Josane Moraes que aliava essa trajetória. Eu sou uma pessoa que nasceu em Salvador, no dia 14 de julho, e que faz parte de uma família extremamente dedicada a tudo aquilo que é considerado bom, belo, justo e verdadeiro. E fazendo parte de uma família que se vê alinhada a esses princípios e a esses valores, entendeu desde cedo que estudar e trabalhar deveriam ser vieses que me construiriam, né, que me fariam a minha trajetória chegar aonde eu cheguei. Né? Então, assim, no seio da minha família, dois pilares se mantiveram extremamente
pautadas na presença, né? A minha mãe, muito incentivadora, né, do estudo, do trabalho, um grande exemplo, inclusive, nessas duas áreas. A minha tia, que sempre nos incentivou, né, na construção desse conhecimento e na valorização, né, do trabalho. E isso foi passado para mim e para o meu irmão. Então, a gente tem a nossa vida pautada nisso. E isso nos construiu, ou vem nos construindo, né, a pessoa que a gente demonstra hoje, né? É isso aí. E eu posso testemunhar a verdade que existe nas palavras da professora Josane, não apenas por conhecê-la, menos até do que ao seu irmão. Seu irmão José Alberto Campelo Moraes Bezerra é um irmão de ideal maçônico, é também um grande quadro da briosa Polícia Militar do Estado da Bahia, e eu tive a honra de tê-lo como sucessor na presidência da Loja Maçônica 28 de Julho. E é um homem de uma retidão, de uma integridade no verdadeiro sentido da palavra, alguém que é inteiro naquilo que faz. Campelo, meu irmão, assim carinhosamente nos chamamos, receba o nosso abraço fraterno e o reconhecimento de que você e sua irmã honram e dignificam a família Moraes Bezerra. Exatamente. Professora, nós temos aqui no nosso momento inicial da entrevista uma poesia dedicada ao nosso convidado ou à nossa convidada. É o chamado A Ti Dedico. E hoje eu escolhi um livro e uma poesia de minha autoria para também aproveitar a oportunidade de falar de solidariedade. Esse livro contemplativo, editado pela Via Literária, com capa de Pita Paiva, ele tem todo o lucro resultante de suas vendas destinado para uma campanha social aqui do patrimônio cultural da nossa região, da fonte de Candomblé, onde Alba Cristina, a atriz, ela ia ao orixá. As chuvas de abril destruíram parte do espaço sagrado, daquele espaço sagrado no Banco da Vitória. E nós estamos, então, artistas, escritores, mobilizando esforços para auxiliar, né? Faz parte do patrimônio cultural, das matrizes, né, étnico-raciais da Constituição do povo brasileiro. E aí, tem um poema aqui chamado A Menina. Ele foi magistralmente declamado por Pilar, que é uma menininha deste tamanho, mas de um talento gigante. Diz assim: disseram para a menina calar, quiseram lhe impor horizontes locais, tentaram modelar seus sonhos, suas formas e desejos. Não sabiam que a menina se esculpiu livre de imposições, de modelagens e anseios. A menina é potência, vai crescendo e alargando horizontes, ampliando sua capacidade de sonhar, se permitindo cada vez mais desejar. A menina se fez cosmopolita, transborda generosamente. Modelo e molde de si, ela se fez, se faz e se fará. A menina é par dialético, destino complexo, cenário côncavo e convexo, num ser singular. Então a ti dedicamos A Menina, esse poema de minha autoria, e o escolhemos porque vemos em ti essa menina, que é cosmopolita, que não se deixou limitar por horizontes locais. Essa é a Josane Moraes? Sim, de certa forma, sim. Eu me lembro que quando eu estava concluindo o magistério 2º grau, né? Uma professora me perguntou: você vai fazer faculdade? E eu falei: sim, eu vou fazer faculdade. E ela me perguntou: vai fazer faculdade para quê? Mas perguntou com um tom tanto quanto desconfiado da minha resposta, um tanto quanto desconfiado se eu teria capacidade ou não de dar aquele passo adiante na minha vida, né? E eu respondi: eu vou fazer faculdade para tal coisa, né? E ela disse assim: acredito que você não vai conseguir, porque uma aluna de escola pública, uma vida toda, né, não teria preparo, não teria uma adequação para chegar nesse lugar. Então, aquilo poderia servir de um empecilho, de um vácuo muito grande para mim, mas não. Aquilo me serviu de, olha, aproveita essas palavras e mostra, não para ela, mas para você, que você é capaz. Né? Porque quando você parte do princípio de ter que mostrar para alguém que você é capaz, você vai entrar
em alguma situação que talvez não seja adequada às relações interpessoais. Mas quando você pega essa frase e você diz, não, eu vou mostrar para mim que eu sou capaz, não só de fazer isso, mas de fazer outras coisas mais, né? Então, eu me vi nessa menina, nesse poema, né? Então, esse poema foi escolhido, acredito eu, com muito cuidado, porque é exatamente isso. Em algum momento da vida, alguém quer te tolir, alguém quer te podar, alguém quer dizer que você não é capaz. Por algum motivo, né? E não se sabe exatamente o que leva uma pessoa a dizer isso para outra. Mas o fato é que, ao dizer, traz para quem ouve um sentido bastante forte, né? Então, aquilo poderia me destruir, poderia me impactar a ponto de me paralisar. Mas não fez isso comigo, né? Então, eu fiz a faculdade, fiz outra faculdade, quando eu vi já estava na especialização, mestrado, doutorado, fui para um caminho que é o caminho acadêmico, que é um caminho que me agrada, é um caminho que me conquistou verdadeiramente, no qual eu me sinto extremamente bem, me sinto extremamente acolhida, né? E, passado algum tempo, eu encontrei essa professora, né? Em uma ocasião, assim, social, e ela colocou para mim assim, e aí, o que tem feito da vida? Eu falei alguma coisa bem superficial, mas alguém foi chegando e falou algo a mais, né? E ela tomou aquele susto, mas eu fiz de tudo para que ela ficasse bem, porque eu tenho plena consciência de que aquela resposta que ela me deu naquele momento do início da minha juventude era um momento de vida dela. Muito tempo foi passando, muita coisa foi acontecendo, e eu tenho certeza que aquela mulher que estava na minha frente naquele momento do reencontro, muito tempo depois, já era uma outra pessoa, né? Então não caberia eu fazer nada além de não confortá-la, né? Ao perceber o desconforto, por talvez ter lembrado de algo, né, dito a mim no passado, né? Professora, na sua resposta, eu percebo algo que me oportuniza dizer algo que eu tinha planejado aqui, mas não para esse momento. Mas vamos compor, porque acho que essa sensibilidade ela é importante. Quem lhe conhece minimamente, quem já esteve com a senhora em algum momento, que é o meu caso, em alguns momentos no Centro Cultural Teosópolis, eu tive a oportunidade de ver que a dimensão do cuidar é muito latente na sua prática. A senhora cuida bem de quem chega, os estudantes, os estagiários, os professores, tutores. A senhora de uma delicadeza. Os hindus já diziam, faz dos teus atos a tua oração. Na concretude da existência e das relações que nós mostramos quem nós somos. E eu queria saber como é que a senhora consegue alinhar essas questões do cuidar num ambiente duro como o da universidade, competitivo, né? E, acima de tudo, que historicamente é tão machista e que é tão, às vezes, violento para a mulher. Como é a perspectiva do cuidar num ambiente, às vezes, hostil, que é o ambiente acadêmico para a mulher? Sabemos que tem avançado, mas sabemos que ainda existem limitações. E como é que a gente consegue permear um espaço como esse, desse cuidado? Olha, Rafael, eu sempre parto do princípio, um princípio que é hegeliano, que é tratado em Hegel na sua obra A Fenomenologia do Espírito. Ele tem uma obra chamada exatamente isso, A Fenomenologia do Espírito, e na parte 1 dessa obra, ele fala a respeito da constituição do sujeito. E ao falar sobre a constituição do sujeito, ele diz assim, o eu precisa reconhecer-se eu e precisa reconhecer-se forte. Mas esse eu precisa reconhecer que existe um tu e que esse tu é diferente de si. E nessa diferença entre eu e tu constitui um nós. E esse nós precisa ser dialógico. Porque é aí que nasce a saudável relação interpessoal. Ele não fala isso é uma tradução minha já, tá? Então, como eu busco muito esse princípio no meu trabalho, na minha vida, eu tentei colocá-lo em prática no momento em que eu fui diretora do Departamento de Filosofia e Ciências Humanas
eu tinha à minha frente uma quantidade significativa de professores, tinha também alunos representativos dos cursos dentro das plenárias, e ali você precisava trabalhar com a pessoa, trabalhar com o lado profissional de cada um também, e quando isso quando termina essa minha fase de direção de departamento, eu começo a fazer parte do projeto de extensão, implantação e implementação de arquivos e museus, que foi um convite da professora Janete Macedo para mim. Então, ali eu vi mais um número expressivo de pessoas, não só de estagiários e monitores, mas também professores e público diverso, né? E aí, pronto, como é que você vai lidar no seu cotidiano dentro de um projeto de grande extensão, que trabalha o ano todo, que produz o ano todo, que expõe, né, diversas exposições o ano inteiro e para público diverso, né? Então, assim, de criança a idoso, nós desenvolvemos trabalho. Então, é importante saber lidar. Como é que eu lido com a criança? Como é que eu falo com um jovem? Como é que eu falo com um adulto? Como é que eu falo com um idoso? E se ele trouxer algo que é representativo de uma verdade, como é que eu lido? Se ele trouxer algo que não representa a verdade do ponto de vista da pesquisa histórica, literária, como é que eu lido com ele a partir disso, para não deixá-lo numa situação difícil diante de si e diante de quem estiver por perto, né? Então, assim, trabalhar as relações interpessoais requer autoridade e não tem correlação com autoritarismo, né? Requer sensibilidade, você observar até onde você pode ir com aquela pessoa, o que é que ela é capaz de te dar naquele momento. Às vezes, a pessoa só tem condição de te dar um pouquinho assim, mas esse pouquinho assim é o tudo que ela tem para você. É o que ela pode naquele momento. Amanhã, ela pode te dar um pouco a mais, porque ela já amadureceu mais, porque ela já construiu outros significados, porque ela já viveu outras experiências de vida. Então, assim, o trato com o humano é algo que é fascinante. Agora, que requer uma delicadeza no olhar, uma delicadeza na escuta. Você precisa escutar para saber o que o outro precisa do seu amparo ou da sua interferência em determinado ponto. Então, assim, eu considero que é preciso também ser delicado, sabe? A gente tem visto um mar de violência se instalando, né? Sempre existiu a violência no mundo, desde que o mundo é mundo, os atos de violência, ou por sobrevivência, ou por outros motivos, ele sempre se existiu ali. Mas a gente está vivendo agora nesse mundo, e quando a gente liga a televisão, a gente encontra com reportagens quase todos os dias, referindo-se a uma violência com pais, filhos, professores, alunos, amigos, vizinhos, colegas. Então, assim, o máximo que a gente puder fazer na nossa forma de falar, na nossa forma de agir, nós somos a expressão que o outro vai ver. Verdade. Então, assim, quando chega alguém para ser atendido, nos lugares onde nós estamos desenvolvendo o nosso trabalho, a gente busca acolher da melhor maneira possível e fazer desse acolhimento a nossa verdade. Verdade. Sabe daquelas conversas que nós saímos delas melhores do que chegamos? É essa aqui. Eu estou aqui com um olhar de aprendiz e, sabe, me nutrindo dessa sensibilidade da professora. Professora, eu coloquei essa questão do cuidado para nós entrarmos aqui na discussão sobre sua obra. Aqui nós temos na nossa gamela cultural, literária, precisamos falar sobre o Kevin, uma análise dos olhares da família no espelho da construção cotidiana. É fundamentalmente uma discussão que envolve o cuidar, né? O cuidar de outro, o cuidar da família, o cuidar do coletivo. A senhora podia comentar um pouco sobre essa obra? Eu vou pedir ao Rafa para dar um close aqui, editada pela Via Literária. Esse trabalho, ele surgiu... Primeiro eu tive contato com o livro, depois eu tive contato com o filme. E durante o momento que eu estava assistindo ao filme, eu fiquei observando
não necessariamente o que falavam, mas prioritariamente como falavam. E esse como estava muito marcado no olhar dos personagens, né? Então, cada cena que aparecia, eu ficava olhando para aqueles personagens e tentando compreender a constituição daquele olhar. E aquele olhar era a constituição do próprio sujeito que olhava, né? Mesmo que ele não tivesse se dado conta da representatividade do seu olhar, o seu olhar se impunha sobre as relações. E aí, então, eu senti uma imensa vontade de escrever sobre os olhares. Então, aí eu venho falando do olhar do pai, do olhar da mãe, do olhar do Kevin e do olhar de Sally, a irmãzinha, única irmãzinha de Kevin. E venho falando sobre esses olhares, trazendo à luz da análise de vários autores que eu estudo, né, e que fazem parte do meu estudo cotidiano, fazem parte da minha leitura cotidiana, né? Então, desde Michel Foucault, com a questão do poder e do contrapoder expressos claramente nos olhares, como também em Freud, em Lacan, né, quando eles falam dentro das suas teses, dentro das suas teorias, sobre como é que o sujeito se constitui e como é que ele se institui no mundo. Então, o olhar é uma fonte reveladora de extrema força. Então, assim, você pode negar algo na sua palavra, mas o seu olhar, de alguma forma, vai te expor. Entende? Então, assim, eu posso dizer sim quando o meu olhar está dizendo não. Eu posso dizer não quando o meu olhar está dizendo sim, né? E aí a força desse olhar, como ele era extremamente marcante na relação familiar. Então, Kevin nasce nesse momento para mim, né? A partir do estudo, da necessidade de estudar esse campo de olhar aí. Então, quando eu terminei esse livro, eu terminei o livro em pouco tempo. E aqui, quando eu falo pouco tempo, eu não me refiro à questão de eu escrevi em pouco tempo. Não é isso. É pouco tempo no sentido de que me tomou de tal forma. Perfeitamente. Sabe? Que eu sentei à frente do computador e ali vinha a cena e vinha a análise como se fosse algo que tivesse gestado dentro de mim há um bom tempo, né? E ao final eu pedi a três grandes pessoas, que aqui eu deixo o meu carinho, eu deixo o meu respeito e a minha admiração por terem apostado nessa minha escrita, terem acolhido a minha análise. E eu estou me referindo à professora Janete Macedo, que fez o prefácio deste livro, ao professor Clóvis Góes e ao professor Samuel Matos, que fizeram a apresentação também do livro, né? Então, assim, eu pego pessoas, eu tive essa sorte de ter encontrado essas pessoas que são pais, mães, e que têm a vivência do que é família, de como é que se constitui uma família, qual é o olhar que se deve ter em família para aquelas questões que são caras à construção dos seus laços, sabe? Então, por isso, eu pedi a eles e eles aceitaram de uma forma encantadora e fizeram esse prefácio e essas apresentações desse livro. E quero dizer a vocês que aqui tem de Freud a Lacan, nós temos de Descartes a Foucault, então, e além disso, as ilustrações, imagens do filme e um trabalho de construção da narrativa que é bastante diversificado, né, com as citações, mas também com as imagens e com as impressões da professora a respeito de cada contexto, seja das relações da infância, da adolescência. Recomendo fortemente a leitura. Uma outra dimensão do cuidar, eu percebi, está no cuidado e na relação entre professores e alunos. A senhora tem um livro de edição bilíngue, que é o professor e o aluno motivado. Qual é a construção dessa obra? Olha, essa aí foi a minha primeira experiência na escrita com relação a um livro.
tá? Então, assim, Professor e Aluno Motivado, Isto Faz a Diferença, ele primeiro foi lançado em língua portuguesa pela editora Via Literária, depois ele foi lançado em língua espanhola, também com o aporte da editora Via Literária, né? Então, foi um convite naquele momento que eu recebi de uma ex-aluna minha, Fabiana Kawark. Ela foi minha aluna no curso de pedagogia e, após formada, ela falou para mim: eu gostaria de escrever um livro, eu gostaria que você fizesse parte da escrita desse livro. Eu queria que a gente fosse parceira nesse momento. E nós nos unimos e nós fizemos aquela primeira produção. Aí, eu percebi ali uma linguagem bastante técnica que me mostrou o lado estratégico da coisa, como desenvolver determinadas habilidades, competências, determinadas observações que a gente precisa construir no ambiente escolar. Passado um tempo, me veio uma vontade incrível de escrever algo que tivesse a ver diretamente com a possibilidade de analisar diversos tipos de comportamento do humano. E aí veio 9 mulheres para 8 janelas, quando vidas reservam silêncios. Isso que eu acho que dá um senso de continuidade na sua abordagem, é uma terceira dimensão, na minha leitura, que é o cuidar para o feminino. Sim. Porque além desse, tem mais 2 e um está aqui conosco, que é um criador e muitas criaturas. Então, para que nós possamos pensar em blocos de cuidado, o primeiro é nas relações interpessoais da universidade, na extensão. Sim. O segundo na escola e talvez esse terceiro do feminino, do universo do feminino. Sim. Está correto pensar assim sobre sua obra? Tá correto. Eu me vi imbuída disso. Não foi planejado. Eu não parei em momento algum e pensei assim: agora eu vou escrever para as mulheres. Ou vou fazer uma análise do comportamento ou do pensamento feminino. Não foi intencional. Aconteceu, né? Então, assim, eu tinha entrado num período de férias e quando eu me vi de férias, eu pensei assim: nossa, eu vou ficar 30 dias fazendo exatamente o quê? Eu tenho muitas coisas para fazer, mas eu queria fazer algo que me tomasse a alma. E aí veio imediatamente o título do livro, sem que eu tivesse a história. E na hora que o título veio, eu pensei: nossa, eu estou falando de 9 mulheres para 8 janelas, então eu tenho que ter 9 mulheres, 9 personagens e trabalhar o perfil de cada uma, né? E aí eu fui me envolvendo naquela história e tal. E aí o professor Agenor Gasparetto apostou na ideia e publicou esse livro. Passado um tempo, aconteceu algo que eu não sei explicar. Eu havia chegado da universidade, havia chegado do trabalho e deitei um pouquinho assim no sofá da sala e a minha mãe fala para mim a seguinte frase: filha, nossa amiga Osana faleceu. Você gostaria de me acompanhar? Você poderia me acompanhar ao velório? Eu disse a ela: sim, mãe. Na hora que eu disse a ela: sim, mãe, imediatamente veio: Osana, quantas linguagens cabem em uma mulher? E veio a história de uma forma inteira na minha mente. A ponto de, enquanto minha mãe se organizava para sair comigo, eu pegar folhas de ofício e rapidamente fazer um traçado do que eu possivelmente trataria naquele livro. E aí, quando nós retornamos, eu sentei à frente do computador outra vez e nasceu Osana. Quantas linguagens cabem em uma mulher? E esse livro, ele me deixou extremamente feliz, porque eu já me senti nesse momento um pouco mais amadurecida nessa forma de escrita. Porque os outros eu ainda estava engatinhando.
eu ainda estava aprendendo como é essa linguagem, como é que se faz um livro ter um significado. O que é que se faz para que uma história tenha sentido para quem lê? E em Osana, eu encontrei isso mais amadurecido em mim. E aí, o professor Agenor Gasparetto novamente acolheu a minha ideia, né? A felicidade que esse livro me trouxe foi muita, porque muitas pessoas me pararam na rua para perguntar assim: quem foi que contou a minha história para você? Né? E eu, não, ninguém me contou a sua história. Não, mas você escreveu a minha história no livro. E de gente parar e dizer para mim assim, e quando eu estava lendo aquela cena, eu vi concretamente aquilo acontecendo na minha casa. É muito forte. Então, assim, eu percebi que eu estava tocando o leitor naquela área que eu gostaria de tocar, que era a área da sensibilidade, né? E de, por que não, na área de pensar sobre si mesmo, sobre sua história, né? Sobre uma condição que estivesse vivendo naquele momento. E aí, passou um tempo e eu sentindo vontade de escrever, mas não me vinha uma ideia que me tomasse, sabe, Rafael? É porque depois dessas duas experiências, que são verdadeiras epifanias, né? Aí veio o professor Samuel Leandro Aqui. E me faz um convite. Já foi entrevistado no nosso Guia Literário também, esse livro muito bacana. E aí ele me faz uma proposta, que para mim é irrecusável. Irrecusável. Ele falou: Josi, eu tô querendo fazer um trabalho com algumas obras de Chico Buarque, algumas obras que entram a mulher, o comportamento, o pensamento, o jeito de ser da mulher, na expressão poética de Chico Buarque de Holanda. Você gostaria de fazer a análise do comportamento das mulheres que aparecem em músicas que foram feitas para o teatro e para o cinema? Eu disse sim. Vamos então começar. E ali nasceu esse livro aí, que eu considero um livro encantador, porque, primeiro, a forma como Chico Buarque representa a mulher, né? É uma mulher que em algum momento chora, mas é uma mulher que em algum momento dá a volta por cima. É uma mulher que se empodera na sua forma de pensar, na sua forma de agir, na sua forma de viver, sabe o que quer, né? Se institui como mulher dentro da sua representatividade maior, e fazer análise das letras destas músicas, para mim, foi um presente. Eu ganhei um presente, entendeu? Ele me convidou para estar com ele nessa construção, e ele nem sabe, ele me deu um presente. A ponto de eu já falar para ele: vamos fazer uma outra edição? Nós estamos ansiosos, então, por essa próxima edição. Fazer uma outra edição ampliada, revisada, né? E aí, depois, logo na sequência, vem Kevin, né? E Kevin foi algo que surgiu numa tarde de domingo. Eu estava sentada e assistindo, e aquilo me veio e eu produzi Kevin. Então, assim, eu não sei explicar para mim nem para ninguém o porquê que isso acontece comigo, né? Mas o fato é que a história, quando chega, ela tem a representatividade de cada personagem, mas tem muito de mim. Tem muito de mim naquela análise, sabe? Perfeito. Não é uma análise que eu pego um teórico, coloco o teórico ali só para dar corpo àquilo que está posto. Não, aquele teórico traz uma análise que, ao se encontrar com o que está posto, vai requerer de mim uma sensibilidade para interpretação. E é nessa sensibilidade que vai nascendo toda a narrativa dos livros que eu tenho me proposto a construir. E talvez seja aí também o surgimento de uma nova episteme, né? Porque não é a subserviência
da colonização do pensamento, né, eurocentrada, de que eu tenho que colocar tudo num plano e que o que o teórico diz vai ser o que vai ditar. É o espaço para o seu dizer, para a sua voz, para a sua sensibilidade. Que é importantíssimo, né? Quando eu estou na universidade e eu estou falando com os meus alunos, com as minhas alunas, eu digo isso para eles claramente. Vocês vão produzir um material, vocês vão ter amparo teórico, porque eu não posso produzir do achismo. Perfeitamente. Né? Eu não posso, eu acho. Não, você não faça isso. Produza amparado no teórico. Que teórico sustenta a sua ideia? Né? Até para você poder confrontar, concordar, discordar dele, mas você tem que ter o lastro. Né? Você tem que ter o lastro teórico. Mas não fica, segundo fulano, ano tal, página tal, isso. Segundo fulano, ano tal, página tal, isso. Se coloque ali, né? Diga se você concorda, se você discorda, quais são os pontos convergentes ou divergentes entre um teórico e o outro. Estude. Isso é estudar. E produzir conhecimento. Né? Isso é produzir conhecimento. Né? Perfeitamente. Então, nós chegamos a um ponto do nosso programa que falamos com a pesquisadora de um astro robusto de produção intelectual na academia, a escritora que amadurece, já está amadurecida e já se reconhece a partir de Osana amadurecida, e depois de Osana já temos outras obras que ela apresenta, esse amadurecimento. Aí agora eu queria fazer o que Khalil Gibran disse, que a simplicidade é o último degrau da sabedoria, já que eu estou falando com uma pessoa tão simples e tão acolhedora. Como é que a pequena Josane, lá na sua infância, se encantou pela palavra? Aí foi um processo de dentro de casa, né? Quando eu tinha mais ou menos 4 anos, nessa época, a minha mãe, ela compreendeu que eu iria para a escola, mas que eu deveria ir para a escola já sabendo escrever meu nome. Bom, sensibilidade fundamental. Né? E ali ela foi trabalhando alguns aspectos da alfabetização comigo. De maneira que quando eu cheguei à escola, eu já sabia algumas coisas. E aquilo ali foi me trazendo um encantamento. Passado um tempo, eu comecei a imitar os apresentadores de telejornal. Né? Então, para isso, eu tinha que escrever alguma notícia, provavelmente imitava um pouco o que eles traziam. Sim. Né? E eu ficava observando o jeito que eles apresentavam aquela notícia. Sim. Né? E eu ficava vendo as expressões corporais. Então, assim, aí eu fui entendendo, né? Você está falando, eu estou me vendo um pouco nisso. É isso. Era uma brincadeira de criança, mas que, de alguma forma, ela já traçava alguma coisa, um caminho interessante na minha vida. Que naquele momento eu não tinha essa consciência, óbvio, né? Mas que hoje, me reportando ao passado, eu paro e penso, foi naquele momento ali que nasceu, né? Porque nós brincávamos de quê? Eu e o meu irmão, nós brincávamos de fazer telejornal, nós brincávamos de apresentar o telejornal e ele se organizava para fazer as propagandas de inserção no telejornal, né? E a gente produzia aquilo para a gente se distrair, para a gente se divertir. Só que nós também estávamos aprendendo a fazer o bom uso da palavra, o bom uso da expressão, né? Como dar uma notícia triste, como dar uma notícia feliz, né? Como chamar a atenção do telespectador, muito pela imitação. Sim. Nós víamos e imitávamos. E depois nós começamos a entender o sentido de cada situação, da palavra, da notícia, da expressão de quem dava a notícia, né? Se para mais, se para menos, por quê. Mas isso foi depois. Então, chegou um momento em que eu me vi, ainda criança, folheando um dicionário de língua portuguesa. Eu lia aquele dicionário como se eu estivesse lendo um livro de história. E eu me encantava
com o significado que uma palavra pode ter. Quantos significados uma palavra podia ter? E aí eu começava a fazer pequenas frases para usar em momentos que eu considerasse oportuno. Veja que eu estou falando de infância. Infância, eu estou admirando. Eu estou falando de infância. Estou admirando. Infância imitando o telejornal, fazendo pequenas notícias. Infância lendo o dicionário para descobrir quantos sinônimos ou antônimos pode ter uma palavra. E como aplicá-la no momento em momento oportuno. Eu estou falando de infância e de pré-adolescência, sabe? Infância, pré-adolescência. Então, isso aí, de alguma forma, foi me preparando para o mundo da letra. Né? Então, assim, e hoje, quando eu me vejo escrevendo algo para alguém, pode ser uma mensagem num aplicativo, pode ser uma mensagem num e-mail, pode ser o que for. O cuidado que eu tenho com a palavra, até porque eu sei que entre a minha pessoa que expressa aquela escrita e aquela outra pessoa que vai receber a minha escrita, muita coisa passa aqui, sabe? Então, assim, não é exatamente o que eu quero que você poderá compreender, né? Vai depender muito do seu estado emocional, do que você esteja vivendo naquela hora, se você passou por uma tristeza, se você está numa alegria. Então, assim, a sua condição emocional, de alguma forma, determina como você vai receber uma informação que eu vou lhe dar. Perfeito. Né? Você pode entender aquilo como uma coisa bacana, que legal, até dar risada, como você pode se melindrar diante daquela mensagem, né? Então, assim, ter o cuidado com a palavra é também ter o cuidado com a pessoa. Com certeza. Sabe? É claro que eu não posso fechar as áreas de interpretação de pessoa alguma. Eu não posso fechar. Né? Eu não posso partir do princípio de que você vai interpretar exatamente o que eu quero que você interprete. Mas, se eu tiver um cuidado com a palavra, se eu tiver um cuidado da forma como eu vou me colocar para você, a probabilidade de você compreender no pior sentido diminui bastante. Né, bastante, porque eu tive um cuidado com a palavra que chegaria a você. Então eu tive um cuidado com você. Verdade. E essa conversa toda em que o cuidar, né, foi o artista principal, ela vai chegando ao fim. Infelizmente, né, o tempo, porque se eu pudesse, do meu olhar de admiração e de aprendizado aqui, tá me entregando. Eu ficava aqui a tarde inteira, a noite inteira conversando, porque é muito conteúdo e a sensibilidade com a qual a professora traz. Como mensagem final, professora Josiane, eu gostaria que a senhora se dirigisse tanto ao seu público, tanto o seu público leitor, né, o leitor da sua obra, o seu público que nos projetos de extensão estão contigo, seus estudantes, mas a comunidade geral também dos nossos telespectadores do Via Literário. Esse programa que vai ao ar toda quinta-feira às 22h30 e durante uma semana ele é reprisado até que a próxima quinta traga uma nova edição. Então, a todas essas pessoas que nos acompanham, tanto sobre essa dimensão do cuidar, quanto qualquer uma outra questão que a senhora queira levantar, como sua mensagem final dessa entrevista, que eu espero que seja a primeira de outras tantas. O convite já fica aberto. A minha mensagem final é de gratidão, tenho muita gratidão à Universidade Estadual de Santa Cruz, que me acolheu em toda a minha formação acadêmica, a minha família, por todo o apoio, incentivo irrestrito ao ato de estudar, ao ato de aprender e a importância do trabalho aliado a isso. Eu sou muito focada, muito firmada nesses dois pilares por causa deles, pelo exemplo que eles me deram, né? Aos meus alunos, todos os meus alunos, eu aprendo muito com vocês todos os dias. Vocês me ensinam muito. Muitas vezes eu entro acreditando que eu vou ensinar algo e quando eu termino a aula, eu tenho a certeza de que eu aprendi muito mais. Então, a vocês, meus alunos, muito obrigada por todo o carinho, respeito, admiração, né, confiança na minha pessoa e no meu trabalho. Ao projeto Implantação e Implementação de Arquivos em Museus, todos envolvidos e de uma maneira especial,
carinhosa, respeitosa e emocionada a professora Janete Macedo, que viu em mim uma pessoa em que ela pudesse contar para desenvolver esse projeto, e nós estamos fazendo esse trabalho há um bom tempo, acolhendo o público, ensinando, levando conhecimento, cultura, e isso também mexe continua mexendo com minha formação, porque eu continuo me preparando todos os dias para poder dar conta, ou acreditar que estou dando conta de tudo o que esperam de mim, né? E do que eu também espero de mim. Então, a minha palavra é gratidão. E com essas palavras de gratidão, com essa generosidade e com esse cuidado, nós encerramos o Vozes Literárias de hoje, do Via Literário Encontros em Prosa e Versos, que é feito especialmente para você. Estava separada há pouco tempo e queria conhecer o mundo além das muralhas de um relacionamento sério, como se dizia. Consegui o trabalho de representante comercial e, junto com os negócios, algumas incursões extracomerciais também ocorriam. Via-se maravilhada com as possibilidades, inclusive de estar sozinha. Algo tão raro na trajetória da mulher. Educada para o cuidar. Passava um tempo em casa e outro viajando pelas cidades vizinhas. Conhecia muita gente. Tinha o tempo de ir e o de sossegar. Adorava o fato de poder frequentar a superficialidade das relações, pois nas profundezas já havia habitado por quase 3 das suas 4 décadas de vida, somando-se entre o tempo de namoro, noivado e casamento. Conheceu pessoas em viagens, mas em sua própria cidade. E muito despretensiosamente começaram a se relacionar. Sempre ouvia que não deveria levar alguém ficante para casa, já que ficante é de fato passante, não é para ficar. Mas se no tempo da adolescência existia uma ritualização dos relacionamentos que os impedia de aprofundar no primeiro encontro, ela agora bem mais madura, tinha suas próprias estratégias para produzir perdidos e desencontrados nos labirintos do seu coração. E mesmo recebido em casa, de forma sutil e subliminar, ele sabia que não deveria ir além da sala. Fazia-se companheiro nas viagens dos dias de folga, até em programas resolvidos ao sabor do vamos? Mas, à noite, ela se retirava para o quarto em respeito ao seu sono leve e agora espaçoso. Não sabia dormir novamente em um só lado da cama, ou ouvindo a respiração, roncos e suspeitos barulhos noturnos de outra pessoa. Passaram-se meses, embora cada um ainda se encontrasse com outras pessoas, quando se reencontravam, era a festa que tinha o luar e o alvorecer como convidados especiais. Os primeiros raios de sol a convidavam a se recolher sozinha, enquanto ele, militante e resistente, abraçava o sono e a claridade daquele mesmo sol que a levava para muito além de poucas paredes que os separavam em corpos. Cada dia, ela se recolhia mais tarde, ou melhor, em um momento mais avançado do dia que já se fazia claro. O mesmo sol que os separava às madrugadas ou amanheceres, um dia resolveu juntá-los. Teria o sol, que encerrava as noites de conversa e carinho, clareado labirintos do coração daquela mulher, fazendo com que o homem não ficasse perdido sem encontrar saída ou chegada. Ou teria o sol, iluminado aos poucos os corredores que levariam finalmente para aquele quarto. De um modo ou de outro, depois de meses, ele conseguiu conhecer por inteiro a casa dela. Conheceu onde ela morava e como ela amava. No Vitrine da Via de hoje, mais indicações do catálogo da Via Literário. Começando por Do Tratamento da Informação ao Letramento Estatístico, esse livro que foi organizado por Irene Cazorla e Eurivalda Santana, um livro voltado para os professores de matemática do ensino básico,
que foca, dentro das várias vertentes do currículo escolar, o ensino de estatística e o seu letramento no cotidiano dos estudantes. Nós temos também o Trenzinho, o primeiro livro publicado por Leila Oliveira, cronista aqui da Crônica da Semana, também do nosso programa Encontros em Prosa e Versos, e um livro que, a partir de uma brincadeira com o filho dela, resultou em uma aventura interessantíssima e repleta de imagens que são despertadas e construídas tanto pela poesia e pela delicadeza dos versos, quanto pelas ilustrações de Nayara Gramacho, que formam realmente uma viagem encantadora. Nós temos aqui 5 fabulações edênicas, um livreto pequeno da editora Via Literária, de Fernando da Rocha Pérez, composto por 5 liras que remetem à antiguidade e a esse gênero poético que é muito rítmico, muito apoiado nas cantigas. E para finalizar, um romance que se situa em Itabuna, Entre Margens, de Margarida Fael, que aborda dualidades em conflitos e em uma prosa que é muito engenhosa e muito arquitetônica, no melhor dizer literário da palavra, como apontou Ferreira Goulart. Esse é o Vitrine da Via de hoje. O momento musical do Via Literária Encontros em Prosa e Verso, ele tem prezado por dar visibilidade aos artistas grapiunas e, antes disso, aqueles que têm uma trajetória de contribuição para a nossa música, para a produção cultural, para o alinhavo da identidade regional de um povo, de um agente, como eu digo no outro programa, da nossa gente grapiuna. E hoje não podia ser um dia mais feliz. Estou recebendo aqui alguém que reúne em si todas essas qualidades e há mais de 4 décadas presenteia a nossa população na Bahia e em todo o Brasil com boa música, com talento e, acima de tudo, com simpatia. E detentor também é ele de uma fórmula da juventude, porque esse cidadão não fica velho nunca. Eu estou falando dele, Jorge Cardial. Muito obrigado pela sua presença, meu querido. É sempre uma alegria estar ao lado de referências. Por aqui passaram Jafé Ornelas, Marcelo Gana, e por aqui passou Juba, Silvano Gonzaga, e você está nesse panteão dos grandes nomes da nossa música. E ter você conosco agrega valor ao nosso programa. E aqui eu ia dizendo um pouquinho da sua história, mas quem é Jorge Cardial, ele por ele? Eu sou um abençoado, dizendo assim, pelo dom, né, da arte, da música em especial. Porque eu sou uma pessoa de uma cidade humilde, Alagoinhas, né? Muita gente conhece, cresceu, me desenvolveu bastante. E vim para Itabuna, né? Com o sonho de crescer musicalmente, de expandir os meus horizontes artísticos. E aí vim parar no Lordão, fiz o teste, passei, fiquei. Já conheci o Brasil quase todo com a música. Já segui o exército, já pintei o set, para assim dizer. E tô aqui de boa aqui em Itabuna e lidando com vivendo da música, né? Claro. Porque é muito difícil o artista viver de arte, no Brasil principalmente. E música principalmente, né? Com tantos altos e baixos e complicações. A gente vai driblando e fé Deus chegamos lá. E feliz é Itabuna por ter Jorge Cardial já como um dos seus filhos. Que essa cidade ela é acolhedora para aqueles que chegam e aqui querem desenvolver o seu talento, sua arte. Mesmo com tantas dificuldades, mesmo ainda carecendo de uma política cultural séria e permanente, né, que não se restringe a momentos pontuais durante o ano. Nós sempre temos feito essa reflexão aqui, Jorge, e que Itabuna precisa de um plano de cultura que pense o fomento e não apenas o momento. Porque o momento é passageiro, é transitório, as gestões mudam, mas a comunidade artística é muito forte e ela permanece. Então, ao gestor que nos acompanha, fica essa reflexão. Investir no fomento é investir na perenidade, na perpetuação e no fortalecimento da nossa cultura, da nossa arte. E material humano não nos falta. Vocês vão ver isso agora ouvindo a canção com Jorge Cardial. Falou bonito. E por conta disso eu gostaria de cantar algumas músicas que são muito solicitadas nas minhas apresentações. Não porque eu seja internacional, seja estrangeiro, não. Sou brasileiro. Mas nas minhas apresentações as pessoas pedem muito
eu cante músicas americanas, músicas internacionais, estrangeiras. E essa é uma das músicas que as pessoas mais pedem para eu cantar. I can tell by your eyes that you probably been crying forever. In the stars in the sky don't mean nothing to you, their mirror. Quem souber cantar aí, vai. Say just a little bit longer. If I say you want to listen to my heart, oh, my heart, my heart, oh, my heart. Pra você agora. I don't wanna talk about it, how you broke my heart. If I say just a little bit longer, if I say you want to listen to my heart. Maravilha, Jorge Cardial. Os aplausos transcendem a linha de frente do story. Fazer todo. E a equipe toda que tá aqui aplaudindo, inebriada com esse seu talento. Jorge, e suas referências musicais, as principais referências musicais que constituíram sua identidade como artista? Para mim, o maior dos cantores nacionais que eu conheço chama-se Gessé. Esse foi foi o máximo, né, dos cantores. Tanto que ele ganhou vários festivais, né, com aquela música O Solidão, que inclusive é o meu carro-chefe. Quando o show é sério, tipo assim, vamos fazer um show de MPB sério, aí o carro-chefe é Porto Solidão. E no internacional, o americano é Stevie Wonder, para mim é o melhor de todos, né? Michael não se fala porque né, não está mais entre nós. Mas Stevie Wonder, para mim, é a referência maior. Stevie Wonder, Bon Jovi, esse cara assim que canta mesmo de verdade. Nós estivemos hoje com ele, queridíssimo Jorge Cardial, que já está aqui intimado a voltar a dar mais uma demonstração do seu talento. Eu quero que você, mais uma vez, procure Jorge Cardial nas redes sociais, faça o contato e tenha como horizonte a valorização do artista Grapiúna, porque é esse talento aqui que vai fortalecer a identidade cultural do seu evento, da sua festa, do seu evento corporativo, né? Então tem muitas formas de você valorizar o artista regional e ter esse talento com você. Esse foi o momento musical do Via Literária Encontros em Prosa e Verso para você.